Vou então compartilhar a minha tela, só para vos mostrar aqui no Moodle. Portanto, vocês já têm aqui um link para um tutorial no PDF. Só um momentinho, vou-vos pôr aqui numa segunda ecrã, para vos conseguir ver. E admitir alguém que está aqui à espera. Pronto, penso que já está. Ora, então, estava eu a dizer, no Moodle vocês têm já disponível, como habitualmente, um tutorial do Genially, mas mais específico para esta funcionalidade dos escape rooms, dos jogos de escape, das escape games, como agora aparece no Genially. Mas eu também vos vou apresentar de uma forma global a ferramenta e vocês vão ter a oportunidade de perceber que o Genially é um mundo, não é só para criar jogos, permite fazer uma série de outras coisas. Tem aqui também o acesso ao Genially, portanto, à homepage do Genially, mas qualquer pesquisa pelo nome no Google vos encaminha também para a ligação. Como é óbvio, esta é uma ferramenta online, que se acede através de um browser, e que, à semelhança de praticamente todas as ferramentas que nós temos hoje em dia, tem versão gratuita e versão paga, ok? O que é que eu vos posso dizer? Da minha experiência, e acabei há bocadinho de partilhar que sou uma super fã desta ferramenta, e eu uso apenas e só a versão gratuita. Eu nunca paguei uma licença do Genially e consigo criar conteúdos muito interessantes, que os alunos gostam, como esse Escape Room. Posso-vos dizer que esse Escape Room eu demorei algum tempo a fazê-lo. Os alunos fizeram-no em 5 minutos, confesso, que acaba por ser um bocado frustrante. Às vezes nós temos ali horas de trabalho que os alunos fazem aquilo em 5, 6 minutos, mas adoraram, adoraram. Ok? Portanto, pode ser uma excelente estratégia para vocês assim, encaixarem ali no meio da matéria, não é, tradicional, até para poder usarem como avaliação formativa ou como consolidação de matéria. Por outro lado, também pode ser um bom desafio que podem lançar aos vossos alunos, não é? Serem eles próprios a construir uma coisa deste género. Ora, o Genially, como eu estava a dizer, tem versão gratuita e versão paga. Eu estava a dizer que na versão gratuita é perfeitamente passível de ser usada por qualquer um de nós. Claro que tem algumas limitações. E assim, a grande limitação que eu penso que poderá ser aquela que mais chata, usando assim uma expressão mais corriqueira, é a impossibilidade de descarregar aquilo que nós fazemos. Ou seja, imaginem, vocês criam um escape room. Claro está que este escape room também não fazia sentido ser descarregado, não é? Isto faz sentido, é estar online e ser usado com a interatividade que tem. Mas imaginem que vocês criam um cartaz, um convite, uma apresentação multimédia, também é possível criar no Genially, vocês não conseguem descarregá-la para o computador, está bem? Esta é a grande limitação. E depois são as outras limitações tradicionais. Por exemplo, não sei se alguns de vocês conhecem o Canva. O Genially é uma ferramenta muito, muito equiparada ao Canva, mas aqui com uma particularidade extra da questão da interatividade. Mas, por exemplo, o Canva permite-nos fazer o download das coisas para o nosso computador. Esta não permite. E depois tem modelos, não é? Claro, na versão paga temos mais acesso a mais modelos e na versão gratuita estamos um bocadinho mais limitados. Mas, volto a repetir, nós selecionamos esta ferramenta porque acreditamos mesmo que, mesmo na versão gratuita, as mais-valias dela sobrepõem-se àquilo que é a parte negativa de não termos uma versão paga da ferramenta. Ora, então, esta é a homepage do Genially. O Genially está traduzido para português do Brasil e não português de Portugal, portanto, não é preciso vocês fazerem a tradução do web browser. Obviamente, se vocês fizerem agora um registro novo, que é o que vão ter que fazer, como é óbvio, para poderem trabalhar com a ferramenta, é muito possível que o vosso registro fique em inglês, mas depois vocês podem ir às configurações e alterar para português do Brasil, está bem? Portanto, depois vocês vão se aperceber que os termos são em português do Brasil. Tá bem? Ainda não temos esta ferramenta para português de Portugal. Depois, o que é que eu vos posso dizer mais? É uma ferramenta muito usada em educação, mas também é bastante usada no mundo empresarial. Se vocês virem aqui logo na página inicial, eles até fazem questão de colocar aqui algumas marcas que trabalham e que usam o Genially para as suas comunicações, como estas marcas que vocês veem aqui, que não interessa agora para a formação, mas pronto, só para vocês perceberem, não é uma ferramenta completamente vocacionada só e apenas para a educação. Ora, no vosso caso, ou no caso da maior parte de vocês, penso que a maior parte ter-me-á dito que não conhece, e portanto, se não conhecem, é muito possível que não tenham
ainda um registro feito na ferramenta. O que é que vocês deverão começar por fazer? Por cadastrar-se, ok? Depois o cadastro é feito aqui, vai-vos ser perguntada se são profissionais, são estudantes, são docentes, vocês vão seguindo os passos e depois, ou com uma conta Google ou com um e-mail convencional, podem fazer o registro. No caso, eu já tenho registro, então vou aqui ao início outra vez e vou clicar no acessar, ok? Portanto, reitero e volto a repetir, todos vocês terão que fazer um registro no Genially, está bem? Para poderem trabalhar. Como praticamente todas as ferramentas online implicam registro. Depois, eu nem preciso pôr aqui os dados, eu vou clicar aqui em Inicie sessão com o Google e vou buscar nos meus e-mails Gmail. Neste caso é este. Digo, quero Oh, Joana, continuar, peço desculpa. Eu não estou a ver partilha de ecrã. mas eu Sou estou a só eu. partilhar. Eu estou a partilhar. Eu posso voltar atrás. Mais alguém que Eu esteja pensando vejo. é, Não, não? eu Ok. vejo. Às vezes Eu estou a acontece, ver. Célia, não há problema. Ai, Eu não estou a vou ver. interromper e vou voltar a partilhar, está bem? Normalmente corrijo o problema. Às vezes acontece a colegas, não sei porquê. Então eu vou voltar a partilhar Ok, ok. e veja e diga-me se já está ok. Não. Ui, isso é outra questão, Célia, já não consigo, aí já não consigo perceber. Será que tem aí um modo de visualização diferente? Veja o modo de visualização que tem selecionado. Modo de Isto é o dourador. visualização. Não estou a ver. Eu vou sair e vou voltar a entrar. Pronto, faça Se isso calhar então, é Célia, mais está bem? fácil. Depois, se o problema Ok, persistir, diga-me. Não sei se eu vou conseguir ajudar, mas pronto. Depois tem sempre a ok, gravação e arquivo obrigada. caso, mas não é tão bom. Ora então, eu fiz o acesso, certo? E neste momento estou na minha página inicial. O que é que eu gostaria de destacar aqui, não perdendo muito tempo com esta parte? Portanto, tudo o que vocês virem com estrelinha dourada significa que é pura e simplesmente para versões pagas, está bem? Portanto, não vale a pena tentarem, por exemplo, a criação de pastas. Eu não consigo organizar os meus grafismos por pastas porque é uma funcionalidade específica das versões pagas. Aqui no canto superior direito, eu neste caso já tenho aqui o meu Bitmoji como imagem de perfil, vocês têm acesso aos dados da vossa conta, ok? E então o que é que nós temos aqui? Temos, nomeadamente, aqui a questão das configurações, onde vocês podem alterar a língua para português. Se o vosso estiver em inglês e vocês preferirem mudar para português. Claro que há pessoas que gostam e que não se importam de trabalhar com inglês. Mas pronto, para aqueles que não se entendem ainda muito bem com inglês, podem vir aqui às configurações, volto a repetir, minhas configurações e alterar para português, está bem? Pronto. Depois eu vou voltar aqui ao meu workspace. Depois aqui estas questões de convidar para a equipa e o seja premium, obviamente este botãozinho seja premium é no caso de alguém que gostar muito de trabalhar com isto e querer comprar uma licença, está bem? Depois tem aqui informação dos tarifários, aquelas coisas todas. Aqui, convidar para a equipa. Eu não vou abordar muito esta questão, porque infelizmente é também uma das funcionalidades que é possível de usar, mas de forma muito limitada na versão gratuita. Portanto, as equipas são os workspaces, basicamente. E neste momento eu tenho dois workspaces. Aqui do lado esquerdo, nesta barra preta, vocês têm aqui uma coisa que diz JO, que é o meu espaço pessoal, ok? Que é o que é criado inicialmente. E depois tenho aqui um segundo workspace, FVO, que é aquele que eu uso para a formação. Mas se eu quisesse criar agora um terceiro workspace, eu já não conseguia na versão gratuita, está bem? Portanto, isto é muito limitado. Claro que se eu tivesse uma versão paga, eu poderia criar aqui vários workspaces. Imaginem, um workspace na vossa escola, um para cada departamento, não é? E depois, naquele espaço, as pessoas que estivessem naquela equipa podiam todas trabalhar determinados grafismos. É essa a funcionalidade, está bem? Aqui não é tão importante assim, porque o objetivo é mais explicar-vos como é que trabalham com a ferramenta, como é que podem tirar o maior partido da criação de conteúdos na ferramenta, está bem? Depois, só para finalizar aqui esta parte, vocês ainda têm aqui uns mais quatro quadradinhos, e isto são as colaborações. Ou seja, isto é uma ferramenta colaborativa, portanto, permite-nos estar várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo num determinado grafismo, e é isso que eu vou tentar que vocês explorem depois na parte das salas simultâneas, e é aqui que eu vou ter acesso àquilo que outras pessoas partilharam comigo. Vou pegar aqui já na Joana Bensassi, disse bem, Joana? Que é a primeira pessoa que me aparece aqui no quadradinho. Imaginem que a Joana me convidava para fazer um escape room com ela, ok? Eu iria receber uma notificação no meu e-mail e depois, num espaço de minutos, iria ficar aqui também com uma indicação que tinha uma partilha da Joana, ok? Aqui, está bem? Estes são algumas pessoas, alguns colegas nossos, formandos também, que partilharam alguns elementos comigo e eles aparecem-me aqui também, eu depois posso ver
por cada utilizador, o que é que cada utilizador partilhou comigo, está bem? Isto não é a mesma coisa, isto é basicamente uma outra funcionalidade que eu vos vou explicar em seguida. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Temos aqui uma área de pesquisa que nos permite pesquisar conteúdos nossos, não é? Eu não tenho aqui muita coisa, é fácil de encontrar, mas imaginem que eu já tinha aqui dezenas de grafismos. Eu podia vir aqui e procurar alguma coisa em particular pelo nome, está bem? E ele depois dá-nos o resultado. Depois temos aqui o botão de criar Genially e temos o criar Genially. Estes dois botões, na verdade, encaminham. Este é mais para trabalhar grafismos em branco, importar PowerPoints, que também são versões. Isto basicamente está disponível para versões pagas. E este aqui dá-nos logo acesso, portanto, e aqui este botão roxo é isso que faz, ok? Mas também podemos, a partir do modelo, criar, e isto vai nos dar a mesma coisa que este item aqui nos leva, está bem? Portanto, este botãozinho e este botãozinho acabam por ter funcionalidades muito semelhantes, que é possibilitar-nos o início da criação de um qualquer grafismo na ferramenta de Genial. E depois o Ó, que vocês Joana, veem aqui, peço desculpa, não queria estar a interromper, mas andei aqui a experimentar a ver se conseguia e não consegui, para isto não se arrastar muito. Essa barrinha aí preta do lado esquerdo, onde tem aí os quadradinhos que a Joana mesmo há pouquinho falou, a mim não me aparece, é normal. deveria aparecer pelo Eu menos com o workspace. só A mim também tenho, não. A mim também só não me me aparece um aparece. São registros quadradinho. novos, são registros novos. Sim, 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 também sim, não sim, Pronto, aparece. é possível em registros novos. pronto, Muito pronto, possivelmente assim, quando começarem a trabalhar, ele vai automaticamente criar o workspace. E aí é capaz pronto, de depois vos começar a aparecer, está bem? É possível nos ok. novos registros não ser uma coisa Só me imediata. aparece um mais, que eu vou lá e pronto, e é criar A uma criar um equipa ou workspace. unir-se. Pronto, ok, Exato. ok, peço É isso, desculpa. é isso. É normal para os registros novos, porque ainda não tem propriamente nada criado, e faz isso. Pronto, então, para finalizar aqui só o ambiente gráfico inicial, o que é que nós temos mais? Temos então depois aqui estas miniaturas, que basicamente são aquilo que eu já criei, não é? Aquilo que eu já criei dentro da minha ferramenta, e portanto tenho aqui desde imagens interativas, escape rooms, apresentações, quizzes, apresentações tradicionais, ok? Apresentações multimédia, como fazemos no PowerPoint, por exemplo. Eu tenho aqui essas funcionalidades todas, ok? E passando o rato por cima da miniatura, tenho logo acesso a várias funcionalidades também, nomeadamente o editar. Portanto, se eu clicar aqui, isto vai-me abrir em modo edição este grafismo em particular. Depois tenho aqui estes três pontinhos que permite aqui fazer algumas coisas. A uma parte delas, uma parte não, mas estas duas, pelo menos, são para versões pagas, mas podemos, por exemplo, duplicar. Pode fazer sentido. Imaginem que vocês criam no início do ano letivo uma apresentação, aquelas apresentações iniciais, regras de funcionamento da sala de aula, etc. Criam um modelo comum, certo? E depois só vão querer adaptar para os anos letivos e as aprendizagens dos anos letivos de cada dos anos que vocês vão lecionar. Vocês podem criar um modelo, duplicar e depois substituir. Renomeiam o segundo e substituem só a informação, está bem? Escusam de estar a construir todo de raiz. O renomear, o mover, enviar uma cópia e depois voltar ao rascunho e, obviamente, também eliminar. Relativamente aqui ao eliminar, eu vou eliminar este grafismo. Ele pergunta sempre se nós queremos efetivamente eliminar aquele grafismo, eu digo que sim, mas eu não o eliminei para sempre. Há ferramentas que, ao eliminar, eliminamos para sempre. Esta dá-nos ainda a possibilidade de vir aqui à lixeira, ok? E poder ainda recuperar o grafismo, ok? Como é possível também nas reciclagens, não é? Do Windows, por exemplo, ainda ir buscar aquilo que lá está e recuperar. Como é que isso se faz? Aqui nos três pontinhos, recuperar. E ele volta outra vez para o sítio onde estava. Isto só é possível durante 30 dias. Portanto, imaginem que eu me esquecia, entretanto, tinha mostrado isto a vocês, não tinha feito recuperar, esquecia-me. Daqui a 30 dias, se eu não viesse aqui recuperar, perdia aquilo de vez, está bem? Portanto, cuidado também com esta questão, que às vezes podemos perder coisas que são importantes. Depois temos aqui modelos, ok? São os tais modelitos que nós vamos ter, que já vou apresentar a seguir. Uma área de inspiração em que temos utilizadores que se destacam no Genially. E, por exemplo, vamos aqui ver esta colega Maria Jesus, que penso que até é espanhola. Tem aqui algumas coisas que partilhou, não é? Que estão acessíveis às pessoas, portanto, para nos inspirarmos, para podermos ver e tirarmos ideias e eventualmente até usar com as devidas adaptações. E depois, estas funcionalidades aqui, à exceção da lixeira, são praticamente todas elas para funções pagas, está bem? Para funcionalidade paga.
Voltando aqui à miniatura, para além do editar, do eliminar e de todas aquelas opções, ainda temos aqui quatro hipóteses. Temos a hipótese de apresentar diretamente, ok? Escusamos estar a abrir no editar e depois apresentar a partir dali. Podemos apresentar diretamente através, a partir da miniatura. Aqui seria para fazer o download, que, como vocês poderão ver, depois, quando eu tento fazer o download, todas as possibilidades de download são para versões premium, portanto não é possível, como eu tinha dito no arranque da sessão. O adicionar colaboradores, aqui sim é possível. Aquilo que eu há um bocado estava a dizer, imaginem que eu agora pegava e adicionava o Avelino ou a Sílvia como meus colaboradores. Clicava aqui, colocava os e-mails dos colegas, enviava, dizia pronto, eles iriam receber uma notificação e a partir daí poderiam estar a trabalhar comigo neste grafismo ao mesmo tempo, está bem? E, por fim, o compartilhar, que é então a grande funcionalidade, ou seja, a forma como nós temos de fazer chegar isto às outras pessoas, seja aos nossos alunos, seja aos nossos colegas, aos pais, ou para colocarmos numa classe, num Moodle, etc. Está bem? É através aqui do link de partilha. Bem, e vamos então ver o que é que podemos fazer no Genially. Eu vou clicar aqui no Criar Genially e a partir daqui nós temos então acesso a todo o mundo Genially, gratuito, como é óbvio. Ok? Então, aquilo para mim é aquilo que eles sugerem, tem a ver com a minha utilização, aquilo que eles sugerem poderá ser interessante para eu usar. Ok? E depois, a partir daí, temos as várias categorias. Temos a categoria dos jogos e desafios, que aparece logo em primeiro lugar, jogos e desafios, e depois o que é que acontece? Em algumas das categorias abrem subcategorias, que é o caso. Dentro dos jogos e desafios, nós temos a subcategoria dos jogos, dos Escape Games, que é onde nós vamos depois daqui a um bocadinho começar a brincar, entre aspas, e dos cenários de ramificação, ok? Portanto, tem estas três subcategorias. Nos quizzes e enquetes, não é? Enquete é um termo super brasileiro, não é um termo nada português. Temos também os quizzes e as enquetes, portanto, vocês podem, se querem um quiz tradicional, se querem uma enquete, como eles dizem, ok? Depois tem aqui alguns modelos. Reparem que, neste momento, não é o caso, mas eu posso vir aqui a esta barra de pesquisa e dizer logo que só quero que me mostre os que são grátis, ok? Portanto, se eu quiser ver todos, ele mostra-me todos. Se eu quiser só ver os grátis, que é para precisamente não ficar triste e não me tentar, ai meu Deus, aquele quebra premium era tão giro, era mesmo aquele que eu queria. Assim já nem o vejo, ok? É o ideal. Portanto, ele vai mostrar só os modelos que são grátis, que nós podemos usar sem qualquer problema. Portanto, jogos e desafios, quizzes e enquetes, as apresentações multimédia convencionais. Vocês têm aqui também vários modelos de apresentações, no modelo mais tradicional, na vertical, na horizontal. Portanto, há aqui também uma série de modelos e vários, neste caso até existem vários gratuitos. Eu, por exemplo, uso este modelo aqui do Desktop Workspace com as devidas alterações, é obviamente para as minhas aulas de apresentação, por exemplo. Portanto, apresentações multimédia convencionais para fugir ao tradicional PowerPoint. Os alunos já não têm paciência para os PowerPoints, às vezes nem nós, não é? Obviamente, com o devido respeito pelas ferramentas Office, não é? E o PowerPoint continua a ser uma ferramenta espetacular, mas já existem algumas coisas um bocadinho mais modernas, vá lá, por assim dizer. E se calhar este é um exemplo, porque podemos adicionar à apresentação convencional os tais elementos interativos, as ligações, coisas muito interessantes. Depois, cursos. Aqui, sim, poderá ser extremamente interessante até para nós, para a parte da educação, nomeadamente os colegas que às vezes têm que criar módulos nos profissionais, etc. Tem aqui também coisas muito interessantes. Infográficos, e dentro dos infográficos existem as imagens interativas, que é um recurso que eu também aprecio bastante e uso bastante e peço aos meus alunos para fazerem, que são imagens, é uma forma diferente de apresentar informação, são imagens, e depois nós colocamos elementos interativos que abrem sobre a imagem. E a informação é toda dada naquele slide, vá, ok? É uma forma diferente de apresentar a informação, timelines, infográficos, diagramas, cartões, etc. Depois, documentos digitais, vídeos, e aqui os modelos de equipa. Aqui não faz sentido, mas imaginem que a vossa escola contratava uma versão paga do Genially. Podia criar aqui uma série de modelos, com o logotipo da escola, com o logotipo do Ministério da Educação, sei lá, criação de testes, de fichas, e vocês vinham aqui buscar, está bem? Portanto, é esta a funcionalidade que, obviamente, para esta versão não está disponível. Ora, então, como eu disse, o trabalho de hoje é para trabalharmos aqui este conceito da gamificação, e dentro da gamificação, aqui nos jogos e desafios, especificamente os escape rooms, não é? Como aqui aparece, os escape games, que são então os espaços que permitem que os alunos, através de decifrar desafios, de decifrar enigmas,
a responder a questões, possam ir avançando o nível, do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3 e assim sucessivamente, está bem? Até chegar ao resultado final e normalmente terem um prémio. Esta é a lógica, é a grande lógica dos escape rooms e é uma funcionalidade, efetivamente, posso dizer isto porque já usei, que os alunos adoram. Olhem, até vos dou mais um exemplo. Eu tenho um aluno repetente numa turma este ano, que fez esse escape room que eu partilhei convosco no ano passado, e já me perguntou N vezes, professora, quando é que nos aplica outra vez um escape room? Está-me sempre a fazer a pergunta. Queria era fazer o escape room do ano passado. Depois do ano passado tu já conheces. Professora, mas eu adorei aquilo. Portanto, de facto, um aluno repetente, que normalmente são alunos, pronto, às vezes por azar, mas muitas vezes demonstram desinteresse de facto foi uma coisa marcante, não é? E cada vez é mais difícil para nós conseguirmos criar atividades que sejam marcantes para os alunos. E é neste sentido que eu estava a dar este exemplo. Ora, vou aqui então à ferramenta para retirar os premium, está bem? Pronto. E nós, obviamente, dentro dos modelos de Escape Rooms gratuitos, não temos centenas, mas temos aqui alguns modelos. O que eu partilhei convosco é este modelo, que eu depois, obviamente, alterei por completo. Mas existem aqui muitos outros modelos de várias áreas, para o inglês, para a história. Este museu também é muito giro, já fiz umas experiências com ele, ainda não consegui terminar, mas já fiz umas experiências. Portanto, tem aqui para o primeiro ciclo, este aqui, há vários professores do primeiro ciclo que usam este aqui também. Este aqui é geral, portanto, pode ser usado em qualquer ciclo. É uma questão de vocês explorarem um bocadinho. E como é que vocês podem fazer isso? Vocês não têm que estar logo a criar para poderem explorar. Podem ver aqui ao ver modelo, por exemplo, este, e vocês, aqui, através desta pré-visualização, já têm uma ideia de como é que isto vai funcionar. Depois veem se vos interessa ou não. Não é bem isto. Então, vamos explorar outro modelo. E basicamente é Start, não é? Tem o botão de Start, abre aqui um quadrinho, a lição 1, esta está bloqueada, porque eu ainda não a desbloqueei, ainda não fiz os desafios aqui da lição 1, não é? Estas estão todas bloqueadas, eu clico na lição 1, vou completando, neste caso é com perguntas, não é? Vocês depois, obviamente, têm que criar perguntas para construir o vosso Escape Room. Outro exemplo de funcionalidade antes de avançar. Vocês até podem colocar os alunos num papel de, não digo todos os alunos a colaborar ao mesmo tempo, mas podem ser os próprios alunos a construir as perguntas, não é? Numa aula. Eles constroem as perguntas e o professor depois seleciona as perguntas que os alunos, de uma base de dados que os alunos criaram, para construir. Por exemplo, pode ser uma atividade também interessante para aplicar com os alunos, ok? Portanto, vocês vão, parem que o modelo já me diz qual é a resposta certa, que vai ser esta, não é? E esta é errada, incorrect, incorrect, correct. Portanto, quando eu estiver a substituir a informação, é isso que se pretende com os modelos, é usar o modelo e depois ir só substituindo para aquilo que me interessa, eu já sei que vou ter que colocar a resposta correta neste aqui, não é? Porque este aqui vai-me ligar a um slide, que é o seguinte, mas, por exemplo, se eu clicar no incorrect, ele vai-me ligar a um slide que me diz, que me devolve a informação que está incorreto. E este slide tem que ser formatado também, não é? Depois, devidamente. Ao clicar no back, vai voltar outra vez. Portanto, estas ligações que vocês veem aqui já são todas pré-construídas, ok? Portanto, nós temos basicamente a papinha, entre aspas, toda feita. Claro está, que depois falta, se calhar, uma das partes difíceis, que é criar conteúdos, não é? Para conseguir completar este escape room. Ok, gostei. Gosto deste modelo, obviamente que eu poderia continuar, para ver todo o aspecto visual, mas neste caso, como já sei que é este que vou usar com vocês, vou clicar aqui no usar este modelo. O Genially tem esta dinâmica muito engraçada do jogo, enquanto está a carregar, está bem? Os alunos também acham uma piada imensa a isto, enquanto estão à espera, não é? Com as ligações de internet que nós temos nas escolas, que acontece regularmente. Ora bem, então, o que é que vocês têm aqui neste momento? Têm a primeira página do nosso Escape Room. E antes de vos dizer como é que se começa a trabalhar nisto, só alertar-vos para o seguinte. Este Escape Room que eu escolhi é composto por, eu vou alterar aqui o modo de visualização, por estes slides todos, ok? Eu não vos vou mentir, criar um escape room, mesmo com base no modelo, dá um bocadinho de trabalho, ok? Porquê? Porque temos que pensar, temos que ir buscar informação, temos que ir buscar imagens e temos que substituir a informação toda. Portanto, muita atenção, às vezes o que é que os colegas fazem? Apagam slides para tentar reduzir o tamanho do escape room, mas depois, desculpem a expressão, engatam isto tudo. Porquê? Porque eliminaram elementos e slides
que dependia o resto de todo o funcionamento para isto poder andar normalmente, ok? Portanto, isto que vocês veem aqui está carregado de interatividades. O botãozinho que carregam vai para um determinado slide, se carregam no outro vai para outro, e está tudo já pré-programado, pré-configurado. Se vocês começam a apagar elementos ou a apagar slides, podem pôr em causa o funcionamento do Escape Room, está bem? Portanto, alerto-vos desde já para essa questão, está bem? Então, este Escape Room é composto por 30 e tal slides que eu tenho que editar. Claro que eu agora na formação não vou editar todos, não é? Mas vocês depois, quando forem construir o vosso, no trabalho assíncrono, depois terão que editar todos, não é? Para conseguirem ter um Escape Room de início ao fim. Ora, uh, aqui está. Pronto. Então, eu neste momento estou no ambiente gráfico de edição, não é? Eu até agora tive-vos a mostrar o ambiente geral, o que é que o Genially disponibilizava em termos de funcionalidades, mas agora estou exatamente e especificamente na área de edição. Uma das coisas que eu posso começar logo por fazer é dar um nome ao meu trabalho, certo? Aqui nesta barrinha, aqui em cima, posso dizer que é o Escape Room da formação de dia 18 do 11 de 2024. Pronto, que é para eu saber, né, que eu faço, para saber que é este o escape room que fiz convosco. Ok? E dei o nome ao meu trabalho. Uma coisa importante que eu ainda não referi é que isto grava automaticamente. Portanto, vocês não têm que estar sempre a guardar, não é? Como fazemos com o Word, ou ferramentas que temos instaladas no nosso computador. No online é um bocadinho assim, a parte das ferramentas online vão gravando automaticamente. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Isto vai guardando, ok? Esta nuvenzinha vai-vos dando feedback se as alterações que vocês fizeram estão salvas ou não, está bem? Mas normalmente, de X segundos em X segundos, isto está a gravar as alterações que vocês fazem. Depois temos então aqui nesta barra os vários slides, não é? Que vocês depois poderão e deverão editar. Para trabalhar neles, basta clicar em cima, ele vai passando, ok? Isto que vos apareceu é a indicação para nós de que estes elementos têm interatividade. Depois, outra forma de nós navegarmos pode ser aqui nestes controladores, aqui em baixo, página 3. Se eu quiser voltar a 2, clique aqui. Se eu quiser andar para a frente, clique aqui. Portanto, há várias formas de nós navegarmos nestes slides todos, está bem? Aqui em baixo ou então aqui nesta barrinha deste lado. Depois, na barra preta, é o acesso a todas as funcionalidades, que na verdade vocês poderão nem ter que usar, não é? Neste caso, porque nós já temos tudo construído. Mas eu vou só dar assim um feedback muito rápido do que é que isto permite fazer. Aqui é texto, portanto, é inserção de texto. Imaginem que vocês, para além deste texto que aqui estava, ainda queriam pôr mais texto, não é? Queriam substituir este e ainda queriam inserir um textinho extra. Por exemplo, com o vosso nome. Podiam clicar aqui no subtítulo, puxar aqui abaixo e escrever. Professora Joana Souza. Ok? E depois o que é que acontece? Como eu incluí aqui uma caixinha de texto, quando eu a seleciono, aqui nesta parte superior vai-me aparecer que não estava antes uma série de ferramentas associadas ao texto. Ok? Vocês poderão alterar tipo de letra, não gosto deste tipo de letra, posso alterar, o tamanho, aquelas ferramentas que vocês conhecem, tradicionais de qualquer editor de texto, ok? O bold, o itálico, o tamanho, o tipo de letra, as marcas, a numeração, aquelas coisas todas, está bem? Pronto. Vocês já conhecem, não vale a pena explorar muito, porque não é isso propriamente o importante. Mas era só para vos dizer que vocês podem, para além do texto que isto já tem, ainda incluir mais texto. Podem também vir aqui às imagens e inserir mais imagens, também é possível. A imagem pode ser do próprio banco do Genially, ok? O Genially tem aqui um banco de imagens, GIFs, mas podem também fazer upload das vossas próprias imagens. E eu vou fazer isso, está bem? Eu vou-vos mostrar como é que vocês podem buscar uma imagem que têm guardada no computador para aqui para o Genially. Muito simples, fazer upload da imagem, do dispositivo, e depois aparece o explorador tradicional, vocês conhecem da maior parte das ferramentas. Vocês vão à pastinha onde tiverem guardado o conteúdo, a imagem que querem inserir. Eu, neste caso, já tinha aqui esta imagenzinha, aqui com o meu Bitmoji, não é? E aqui vamos incorporando várias ferramentas que temos vindo a trabalhar nesta formação. Ok, aqui uma imagenzinha da professora, só fazer um fixe para os alunos. Quem fez o outro também deve ter visto ali alguns bitmojis meus também. Também fiz a mesma coisa. E, portanto, podemos então usar imagens, portanto, acrescentar imagens do próprio Genially ou então imagens que nós tenhamos guardados no nosso computador. Para além das imagens, temos alguns outros tipos de recursos.
nomeadamente ícones, formas, linhas, silhuetas, ilustrações. Portanto, vocês têm aqui uma panóplia gigante de elementos, para além das imagens convencionais, que vocês poderão usar para ainda melhorar, tornar o vosso escape room ainda mais interessante. Ok? Como é que vocês podem ver essas imagens, esses ícones, etc. Clicam aqui no Ver Mais e ele dá-vos toda a panóplia de ícones, neste caso, que o Genially tem. Nas formas, nos conectores, ilustrações e assim sucessivamente, está bem? E na área Oh, dos Joana, recursos. desculpa, nós podemos apagar alguma coisa Podem no que já apagar, está? Cristina, podem apagar, mas é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu estava a dizer, muito cuidado com aquilo que apagam, porque se apagarem um elemento que tenha interatividade, podem estar a comprometer o funcionamento do Escape Room. Como é que vocês veem isso? Também não é difícil. Eu já demonstro, mas, por exemplo, este ícone que aqui está tem animação, mas não tem interatividade. É esta mãozinha que nos mostra a interatividade e que nos permite também alterar as interatividades. Nós também podemos, isto então dá mais trabalho ainda, temos que depois estar nós a configurar para onde é que vai, para onde é que não vai. Mas é possível. Portanto, se eu pagasse este elemento aqui, não me vai fazer diferença nenhuma. Isto é um elemento ilustrativo, pura e simplesmente. Agora, se eu apagar este botão, aí sim. Porquê? Porque este botão tem interatividade para onde? Para a próxima página. Estão a ver? Portanto, vocês confirmem sempre. Se o elemento que querem apagar tem interatividade, então vejam que tipo de interatividade é e se não pode, e se não vai comprometer o funcionamento do Genially, está bem? Por exemplo, este lápis, a mesma coisa, é ilustrativo, posso apagá-lo ou substituí-lo por outra coisa diferente tenha mais a ver com o tema do meu trabalho, está bem? Este A mais, nós não usamos esta nomenclatura, não é? Por acaso este A mais eu nem consigo eliminar, faz parte mesmo do modelo. Mas a tesoura já conseguia. Imaginem que eu não queria uma tesoura, queria uma régua. É? Por exemplo, vocês podiam vir aqui e até podiam vir aqui ao substituir, não é? Neste caso, portanto, eu estou-vos a explicar esta área aqui, mas depois aqui ainda há outras particularidades. Isto é um mundo, na verdade. Então vou voltar aqui, portanto, acho que respondi, não respondi, Ana Cristina? Ó, Sim? Joana, mas eu também tinha uma questão. Dentro da pergunta da Cristina, também tomei a liberdade de avançar. Mas podia, por exemplo, escrever a mesma coisa, mudar o texto para português, por exemplo, ou mudar o É título. isso, é isso, é isso. Eu já vou fazer isso. Sim, sim, Ah, esse ok, é o objetivo. obrigada. É mesmo esse o objetivo, Margarida, é usar aquilo que já existe e substituir então para a nossa língua e para a nossa especificidade da disciplina, não é? Eu vou fazer o Escape Room, eu vou usar este Escape Room para um conteúdo que tem a ver com prevenção rodoviária, por exemplo, ok? Ah, vocês, obviamente, depois é esse o objetivo, é substituir a informação pela nossa, em português, em francês, em espanhol, no conteúdo que for, não é? Pronto, mas eu ainda estava a tentar, para tentar não me perder muito nas ideias, só explicar aqui estas funcionalidades e depois já venho então aqui a dois ou três slides para vos mostrar, está bem? Como é que se altera essa informação? Também é bastante simples. Pronto. Então, nos recursos, já viram que tem aqui uma série de recursos diferentes que podem usar, os elementos interativos. E isto aqui é a mesma coisa que vocês depois têm aqui, ok? E estes elementos interativos são a grande estrela do Genially. É a tal funcionalidade de interatividade. Nós podermos ligar a uma janela, ligar a um site externo, ligar, colocar aqui um vídeo do YouTube a dar, por exemplo, ok? Nós podemos fazer isso com esta funcionalidade dos elementos interativos, seja com botõezinhos, nós podemos clicar, colocar, clicar e ele fazer alguma coisa, seja com a colocação das interatividades em elementos, ok? Podia colocar uma interatividade aqui nesta tesoura e a tesoura, ao clicar na tesoura, acontecer qualquer coisa, ok? Pronto. Depois, esta funcionalidade das perguntas interativas. Isto é uma funcionalidade que nas versões gratuitas do Genially não serve para nós recolhermos dados. Claro que o aluno, vocês colocarem aqui, ele próprio já está configurado com uma série de perguntas interativas, não é? Mas, por exemplo, numa outra funcionalidade qualquer do Genially, o Genially não é um Kahoot, ok? Não é um Forms, cujo objetivo é recolher a informação daquilo, formativa ou sumativa. Aqui não, aqui sobretudo, hum, é formativo. Mas vocês não vão conseguir, se aplicarem isto, vocês não vão conseguir ter o feedback do resultado, ok? Claro que quem está a fazer vai saber se errou ou acertou as questões, mas vocês depois não conseguem ter o feedback, está bem? E estes dois tipos de perguntas são só para versões pagas. Mas tem escolhas múltiplas, verdadeiros ou falsos, escolhas de imagens e ordenação, está bem? Como quatro funcionalidades de perguntas interativas disponíveis. Depois temos aqui uns widgets, umas brincadeiras, o lançar o dado, um cronómetro, tem aqui o slideshows de fotos, portanto também poderão explorar, está bem? Aqui a funcionalidade de inserção, no caso o áudio, por exemplo, há escape rooms que já têm pré-definidos áudios. Imaginem que vocês queriam colocar aqui um áudio de fundo temos aqui um problema que o Genially não permite
importar hum, músicas, por exemplo, que nós tínhamos guardadas no computador, ok? Nós conseguimos sim fazê-lo, se fizermos, por exemplo, uma gravação. Eu agora podia pôr uma música a dar com o telemóvel e gravar o áudio. Claro que isto, em termos de qualidade, ficaria muito discutível, não é? Mas é uma alternativa. A alternativa é por link, mas também não é o procedimento mais fácil do mundo, está bem? Eu sei fazer isto, eu consigo fazer isto, mas também tive que andar aqui a tentar encontrar sites que criassem links que o Genially aceitasse, e não é uma coisa assim muito simples. Também não parece que seja a funcionalidade mais importante do Genially, mas é possível gravar, ok? Portanto, vocês podem gravar uma narração, vocês a falarem, vocês podem gravar uma música diretamente, ok? Diretamente para o Genially, não importar. Ainda tem um áudio qualquer no computador guardado, por exemplo, aquela ferramenta que nós usávamos, não é? Usámos na primeira sessão, que dá para pôr textos, não é? Gravados, entre aspas, por uma máquina, por um text-to-speech, mas não daria para importar, por exemplo, o texto que vocês fazem link. Não dá, está bem? Dá para gravar diretamente ou por link. A mesma coisa se quisessem pôr aqui uma interatividade com uma música, é a mesma coisa. Depois, a mudança do fundo, ok? Do fundo, portanto, este meu Escape Room vai ter aqui uma área limitada. Isto tem aqui muitas coisas, mas se eu fizer aqui a pré-visualização, ele está limitado a isto, ok? Portanto, há ali umas áreas que eu não consigo ver. Então, eu posso querer eliminar o fundo, ou alterar, não é eliminar, alterar o fundo. Não gosto deste begezinho, queria assim uma coisa mais engraçada. Podemos alterar. Claro que este não funcionou nada bem, não é? Porque tirou uma legibilidade por completo. Mas é possível alterar o fundo, ok? Isto é diferente de usar a funcionalidade do fundo e usar a funcionalidade da imagem. São coisas diferentes. O fundo é fundo, fica como se fosse ali chapado, não sai, não dá para mexer. As imagens, nós colocamos uma imagem e movimentamos-la, reduzimos, aumentamos, etc. São coisas diferentes, está bem? Eu só fazer o mundo para voltar aqui ao modelo. Pronto, isto são as funcionalidades extra que vocês ainda poderão usar para acrescentar, melhorar, alterar o vosso Escape Room. E estas funcionalidades são também as funcionalidades base que vocês podem usar em qualquer grafismo no Genially, está bem? Se não usarem o Escape Room, usarem outra para fazer outra coisa qualquer, são também estas funcionalidades que têm disponíveis. Ora então, agora sim, começando a editar o meu Escape Room. Como eu disse há bocadinho, o objetivo é pegar naquilo que já está feito, claro que podemos fazer alguns ajustes, mas usar aquilo que já está feito e substituir a informação, ok? Então, este Escape Room que eu vou criar, aqui só vou editar meia dúzia de slides, está bem? Depois a ideia é que vocês explorem a ferramenta. É um Escape Room sobre prevenção rodoviária. Eu já fiz o trabalho de casa e já fiz aqui, portanto, Escape Room. Estão a ver? Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a alterar o texto, como não sei quem é que há um bocadinho já, a Fé Margarida, se não estou em erro, me perguntou se era possível fazer. Exatamente, é isso mesmo o objetivo. Portanto, pego no texto e altero para aquilo que me interessa, não é? Agora, é que sempre um sobre prevenção rodoviária. Aqui, ok, já percebi isto. Aqui tenho que fazer alguma edição, não é? Porque não vai funcionar, porque está em cima de outras informações. Então, o que é que eu podia vir aqui fazer? Aquilo que faço com outra coisa qualquer, vir aqui e alterar o tamanho do texto, por exemplo, que está demasiado grande. Ok, assim já podia funcionar. E se eu não gostasse de tipo de letra, também podia ainda dar-me ao trabalho de alterar os tipos de letra, ok? Isto depois já é uma questão vossa, dependendo do tempo que têm, do vosso grau de exigência com a parte gráfica do vosso trabalho. Portanto, isso depois depende de vocês, está bem? Mas pronto, eu vou só fazer aqui algumas alterações para vocês verem que é possível fazer alterações. Ele tem aqui alguns tamanhos pré-definidos, mas, por exemplo, ele aqui passa de 85 para 55. Acho que é um exagero muito grande. Então eu vou aqui colocar 70, ok? Acho que está melhor. Portanto, acho que funciona melhor. Vocês podem sempre também colocar aqui o tamanho mais adequado àquilo que pretendem. E depois, imaginem que vocês não queriam aqui esta tesoura e queriam substituir por um elemento que tivesse mais a ver com o tema, ok? Então, o que é que vocês podiam fazer? Podiam, por isso, simplesmente eliminar, portanto, descartar como um bocado fixe com aquilo que dizia Jenny lá em cima, ou então podemos fazer uma coisa que é isto que aqui está. Portanto, reparem que quando vocês selecionam qualquer objeto, por cima aparecem algumas funcionalidades. Esta é uma funcionalidade nova de IA, ainda está em versão beta, está bem? Vocês podem explorar. Eu não sei se faz muito sentido aqui também, uma vez que é mais uma questão de substituição, mas é uma funcionalidade que eles estão aqui a testar. Neste caso é para remoção de fundos, não faz sentido porque a imagem já não tem fundo, mas se vocês estarem para aqui uma imagem que tenha o fundo branco, vocês podem, por exemplo, tentar remover o fundo com esta ferramenta, está bem? É esse o objetivo nas imagens. E aquela é com os textos, é para isto ser o próprio Genially a criar o texto por vocês, basicamente. Então, aparecem aqui algumas funcionalidades. Esta é a de substituição.
Imaginem que eu não queria uma tesoura, queria outro elemento. Podemos substituir aqui diretamente. Qual é a mais-valia de fazer isto e não fazer o que disse anteriormente, que é eliminar, ir às imagens e buscar e colocar aqui? É que ao substituir, ele vai manter todas as características. Ou seja, vai manter a área onde estava, ele tem uma animação, que é isto que vocês veem aqui a roxo. Vai manter a animação. Se tivesse interatividade, mantinha a interatividade também, ok? É diferente de eu eliminar e ir buscar uma imagem. Aí tinha que ser eu depois a fazer tudo. Aqui não, ele mantém as características, só substitui a imagem. Vamos experimentar, ok? Vamos aqui a substituir, voltamos aqui ao mesmo, podemos fazer a pesquisa aqui dentro do próprio Genial. Eu vou tentar carros, ver se me aparece alguma coisa. Isto são imagens, não são. Eu vou tentar aqui nos GIFs. Ok, como isto é sobre prevenção rodoviária, para não perder muito tempo, vamos para aqui esta. E substituo. E pronto, e vai ficar ali, claro que eu pessoalmente acho isto horrível, mas pronto, poderia fazer sentido, ok? E reparem que manteve ali a animação e ficou ali limitado o GIF àquela área, ok? Pronto. Mais coisas aqui que eu deveria fazer. Aqui. Isto. Aliás, isto não, isto é para o próximo slide. Então aqui podia ser, imaginem que isto era uma atividade para cidadania, ok? Vou escrever aqui, cidadania e desenvolvimento. Já pus ali o meu nome e aqui no botão, obviamente, também não faz sentido estar em start, vamos alterar para português, iniciar, ok? E portanto, eu não fiz nada ao botão, só mudei o texto, ele manteve aqui a interatividade. E é muito importante vocês aqui terem atenção, não me vou cansar de dizer isto, às interatividades. Qual é a interatividade que este botão tem? Ir para a próxima página, que é a página 2, que é esse o objetivo. Portanto, deste botão, irmos para a segunda página. Vocês podem vir aqui editar interatividade e tem aqui várias funcionalidades. Imaginem que vocês, para além desta interatividade, ainda queriam adicionar outra ação, ok? E o que é que ele vos vai dar aqui? Vai-vos dar aqui vários tipos de interatividade que são passíveis de serem usados em parceria com aquela que já está, que é o ir para uma página. As que estão cinzento clarinho, não dão para usar. Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui um tooltip, que é uma espécie de uma interatividade que vos dá uma pré-visualização de um texto pequenino. Depois um link e um efeito. Eu vou aplicar aqui um efeito só para. Isto é uma funcionalidade nova que faz uns confetes e umas coisas engraçadas, os miúdos também costumam gostar disto. Ok, muito bem. Vamos então aqui às páginas, aqui abaixo, e vamos para a página 2 e vamos então começar a editar o nosso Escape Room. Escape Room. Agora aqui é que eu vou pôr este textinho. Portanto, selecionamos o texto, às vezes é chato, e colamos. Neste caso, vocês podem, eu estou a colar, ok? Já tenho o texto pré-preparado. Vocês podem substituir a informação diretamente. Agora, aqui, lição 1, ou tarefa 1, vocês lá saberão melhor, lição 1. Reparem que aqui já está tudo feitinho, portanto, eu tenho aqui a interatividade outra vez para a próxima página, e aqui tenho um tooltip com a tal uma imagenzinha de um cadeado, ok? Portanto, aquilo que vocês veem foi tudo construído. Vocês podiam construir isto de raiz, claro que dava uma trabalheira, tá bem? Mas era possível de ser construído. E vamos então para o próximo slide. Vou colocar aqui algumas perguntas, portanto, já perceberam que aqui a lógica seria sempre substituir a informação para o português, se fosse o caso disso. Questão 1 de 3, e vamos lá copiar a primeira questão. Vou copiar para aqui. Os efeitos do álcool no organismo levam à diminuição de capacidades essenciais para conduzir e segurança. Correct answer. Portanto, já sei que tenho que pôr aqui a resposta correta. E eu aqui vou pôr verdadeiro, não é? Que é a resposta correta. Aqui no incorrect vou pôr falso. E aqui posso apagar, por isso simplesmente, ou então vou pôr assim uma tonteira, mais ou menos. Ok? Pronto. Vamos à seguinte. Exatamente. Questão 2, portanto, teria que alterar isto. Questão 2. E depois vocês vão se aperceber que nas outras salas as perguntas já vão ser diferentes, ok? Não é sempre esta dinâmica de perguntas, pode ser com imagens, há umas que é procurar coisas que estão escondidas, portanto, depende depois um bocadinho do Escape Room que vocês selecionarem. Ok, neste caso a pergunta é muito grande, o que é que eu tenho que fazer? Selecionar, reduzir um bocadinho o tamanho, ok? Pronto. E podia também puxar a caixinha um bocadinho mais acima, não é? Posso fazer estes ajustes todos, isto não está bloqueado, ok?
Então, em Portugal, entre 2010 e 2019, cerca de um em cada três condutores mortos na sequência de acidentes rodoviários tinha uma taxa de álcool no sangue acima do limite legal permitido. Qual a porcentagem dos automobilistas com taxa acima de 1,2 considerado crime? Eu tinha aqui 50, 10, 73. 50 é a resposta certa. 50, 10, 73. Ok. Eu vou só tentar finalizar este, está bem? Não vos quero amassar muito. Mais uma questão. Claro, voltando a repetir, vocês podem ir alterando estes elementos todos para imagens que tivessem relação com a pergunta, ok? Portanto, isso é sempre possível. É mais de 50 risco de morte, que é a resposta certa. Portanto, tinha que colar aqui a resposta certa. Se aquilo é a área que está com ligação ao botão que permite avançar para a resposta seguinte ou para a questão seguinte, e os outros configurados para a resposta incorreta. Ok, pronto. E perfeito, perfeito, passaste. Perfeito, passaste o nível. Aqui, por exemplo, eu podia colocar aquele meu Bitmoji, não é? Eu tenho este, mas tenho outro que tem o certinho, não é? Que posso pôr aqui em vez do A+, que nós não usamos essa estrutura cá em Portugal em termos de avaliação. E o que é que eu fazia? Vinha aqui ao dispositivo, clicar e vou à pastinha onde tenho guardado os meus Bitmojis, buscar a imagem. E, entretanto, seleciono e substituo, ok? Portanto, e ela vai ficar ali, avança para a próxima sessão, lição, perdão. Avança para a próxima lição. Continuar, ok. E a próxima lição o próximo slide vai-nos levar aqui a um slide parecido com o segundo de todos, mas que vocês têm que voltar a editar. Porquê? Porque qual vai ser a diferença? Este já vai ter este desbloqueado, este não, este vai estar com o tooltip. Aqui vocês vão ter que alterar outra vez para a lição 1, não é? Lição 2, isto vão ter que sempre fazer, e vai-me aparecer aqui este logotipozinho, que eu posso voltar a editar. Reparem aqui o que é que vai acontecer. Vamos selecionar outra vez, e ele vai-me colocar ali no tamanho que estava o anterior, estão a ver? Portanto, e vocês podem fazer estas brincadeirazinhas aqui. E, portanto, continuar sempre, ok? Ora, muito bem. Então vamos começar a pré-visualizar o nosso trabalho. Como é que eu faço isso? Aqui no botãozinho que tem um olhinho que eu já tinha mostrado há pouco, ok? Portanto, e convém que vocês vão pré-visualizando o vosso trabalho para terem uma noção de como é que ele está para o utilizador que o vai ver, não é? Para poderem corrigir alguns erros que tenham, que não se apercebam quando estão a editar. Então vamos clicar no pré-visualizar e vamos ver então como é que está o nosso Escape Room sobre a prevenção rodoviária. Portanto, Escape Room está aqui com esta alteração que fizemos, tem aqui o meu Bitmoji, que também foi uma alteração, apaguei uma coisinha que estava ali, clicamos no botão iniciar, viram o que é que aconteceu? Os confetis, aquilo fui eu que acrescentei enquanto interatividade, não estava no modelo. Estes estão todos bloqueados, isto é o tooltip com o cadeado, é uma interatividade também, ok? E este está aberto. Clico na imagem, que tem esta animaçãozinha, e começo o meu quiz. Neste caso é um quiz para poder avançar de nível. Verdadeiro, vou clicar neste, falso. Ok, já estou a detectar um erro. O que é que aconteceu? O que é que me falta fazer? Alguém me sabe dizer? Passar para português, não Passar era? para Português. português, exato, está Editar, tudo em inglês. exatamente, editar o slide do errado. Eu não fiz isso. Portanto, já percebi que tenho que corrigir alguma coisa, não é? Esqueci-me de editar o slide do Certo. errado. E deixem-me vos dizer o seguinte: o slide do errado há de ser o último ou o penúltimo, e só existe uma vez, ok? Portanto, se vocês não alteram este slide, uh, todas as vezes que tiverem respostas erradas, vai aparecer assim. Mas se o alterarem também, que demora um minuto, dependendo também, obviamente, da formatação que vocês quiserem fazer, todas as respostas incorretas vão ser encaminhadas para este slide, eu já vos explico porquê. Portanto, eu vou fazer back, ok? Vou dar a resposta certa, vou dar a resposta certa, perfeito, passaste ao próximo nível, continuar. Pronto. E continuava, ok? E continuava a editar, lição 2 e portanto a lição 2 o tipo de perguntas, como podem ver, já é um bocadinho diferente, portanto poderão, isto a ideia agora seria continuar a editar. Ora, vamos então procurar o slide do errado. Portanto, o slide do errado, vamos aqui à vista de grade, me dá a visualização um bocadinho mais geral. Onde é que está o slide do errado? Como eu disse há bocadinho, aqui está ele. É o último, precisamente, ok? O slide do errado é o último. Então, vamos ao slide do errado, vamos voltar à lista, para ele me aparecer.
Aqui poderia colocar um Bitmoji na mesma estrutura, por acaso agora não tenho, vou manter este. Esta resposta está errada. Ups. Tenta de novo. Pronto. E aqui, proceder. Ok. Ok? E podiam aqui fazer outras coisas. Ora, vamos então só ver qual é a interatividade que está aqui neste botão, no retroceder. É isso que vai definir a forma como isto se movimenta. É uma interatividade que tem aqui o nome de voltar atrás, ok? Então o que é que ele faz? Ele volta precisamente ao último slide que o encaminhou para aqui. Daí só haver um slide de errado, está bem? E que está no final. Portanto, estejam vocês a meio do vosso Excel Room, estejam na primeira pergunta que erram, é sempre este o slide que vos vai dar o feedback de errado. Porque depois a interatividade é o voltar atrás, ok? E vai, é um ir para uma página, mas é uma página específica, que é o voltar atrás. Portanto, retrocede ao último slide onde esteve, está bem? É importante vocês terem atenção que este é mesmo importante editarem, não é? Porque senão vai estar sempre em inglês ou na versão original. Portanto, só para vocês perceberem, agora aqui desde esta, portanto, pré-visualizar, e se eu errar, falso, já está editado, está bem? Portanto, foi isto que eu acabei de editar. Colegas, alguma questão relativamente aqui ao modo de edição, à lógica aqui da substituição da informação? Alguma coisa que não tenham percebido bem, queiram que eu repita? Não? Posso só Então, fazer uma pergunta? claro, Jorge. É assim, o penúltimo, só se importa de ir ao penúltimo slide. Penúltimo. O penúltimo slide é uma espécie de um banco de imagens. Exatamente. É. Ou seja, dá para fazer aquela substituição por esse aí? Sim, mas neste caso com o copy e o paste, não é? Não Ah, dá ok, para. pronto. A não Pronto. ser, é assim, é possível que eles também estejam na base de dados do Genially, mas Uhum. teria que ser uma questão de pesquisar, sim. Mas sim, isto Pronto. acaba por ser alguns elementos que vocês podem usar em substituição de outros que têm, está bem? Eu achei piada porque é o tipo de coisa que eu costumo fazer no PowerPoint. É. E sempre um É, slide e com aliás, esses ursos para ir buscar. Pois, e exatamente. na, e na- por exemplo, não sei se vocês conhecem aquelas ferramentas tipo SlidesGo, que dá para vocês irem buscar modelos, templates de bases para usarem no Slides, no Google Slides ou no PowerPoint. E todos eles têm também um, dois slides com imagens deste género que vocês Ok. depois poderão usar. Portanto, é essa a lógica também. Exatamente. Obrigado. Ora, acho que tenho uma mãozinha no ar da banda. Força. Já o som? Ah, já tenho som. Hum, a minha questão era, quando nós pomos a pergunta, em vez de pôr uma pergunta, podemos pôr uma imagem? Ah, podem. Podem. Aliás, por exemplo, aqui, o que tem interatividade para o certo e para o errado não é o texto. É este iconezinho aqui. Portanto, em vez desta caixa de texto, pode-se substituir por uma imagem, precisamente. Ok, Wanda? De qualquer forma, por exemplo, este modelo tem aqui uma das áreas, é precisamente com imagens, se não estou em erro. Mas se não é este, é outro. Este aqui, por exemplo, ok? Vocês podem substituir isto são imagens, não é? Vocês podem substituir depois, obviamente, por imagens que façam sentido para a vossa área disciplinar, está bem? Mas alguns, olhem, este, por exemplo, é mesmo, era aqui que ainda não tinha chegado, é mesmo portanto, o modelo é mesmo com a imagem, está bem? Portanto, depois é uma questão, por isso é que convém sempre, claro que eu agora comecei a editar, convém sempre é que vocês deem uma vista de olhos ao modelo antes de começar a editar, para precisamente depois poderem, de alguma forma, tirar o maior proveito. Imagina, agora a Wanda ia pôr na primeira pergunta, na primeira sala, não é? Que foi aquela que eu estive a editar, as imagens, mas depois chegava aqui e percebia, eu podia ter usado isto aqui, não é? Pronto, mas sim, é possível, está bem? Tia Linda, Obrigada. não ouço, olha o som, tia Linda. Não, veja aí os controladores, tia Linda, possivelmente tem mais do que um microfone, aí nos controladores do Zoom, sim, não. Diolinda, vá continuando a tentar, está bem? Se não conseguir, coloque a sua questão no chat, está bem? Que eu tento responder. Pronto. Então, para finalizar, esta parte da apresentação da ferramenta,
falta dizer-vos como é que vocês podem adicionar os colaboradores, não é? Imaginem que vocês queriam fazer esta atividade com uma metodologia ativa em sala de aula, em que os alunos estavam todos a editar ao mesmo tempo, ou então um grupo de trabalho disciplinar, de estarem a desenvolver alguns recursos digitais para o vosso departamento e estavam várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. Então, como é que nós podemos adicionar colaboradores? É muito simples. Nós aqui fizemos a pré-visualização. Ao lado, para a esquerda, vocês têm este íconezinho, que é a pessoa com o maisinho, não é? Então, e que diz, se passarem um bocado por cima, colaboradores. E é muito simples, é clicar aqui e colocar os e-mails, eu já no início. Não, Dilinda, continuamos sem ouvi-la. Em último caso, Dilinda, não queria que perdesse nenhum conteúdo, era sair do Zoom e voltar a entrar, está bem? Pronto. Depois se ficar com alguma dúvida também daquilo que eu vou explicar agora, pronto, se for o caso disso. Então, o que é que eu teria que fazer? Colocar aqui o e-mail. Eu aqui, neste caso, vou pôr um e-mail meu de uma conta que eu também tenho criada. Eu tenho conta no Channel com 2 e-mails. Vou aqui o joanatic.gmail e vou convidar. O que é que vai acontecer? Eu, neste momento, no meu e-mail, joanatic.gmail.com, vou receber uma notificação. Eu até vos posso mostrar com a indicação de que recebi uma colaboração. Aqui está eles, Jenny Nova. Você tem uma nova criação. Portanto, e estou a dizer que a Joana Souza me convidou para trabalhar com a Joana Souza. Eu não vou. E depois é só clicar, ok? Colaborar agora, clicar. E o que é que iria acontecer? Eu estava neste computador, a Joana estava no outro e estávamos as duas ao mesmo tempo a poder editar o grafismo. Como é que vocês verificam onde é que estão? Só um bocadinho que já estou perdida. Vão aparecer aqui várias bolinhas, ok? Se forem 5 pessoas a colaborar, vão aparecer 5 bolinhas com as vossas imagens de perfil. E depois, quando vocês andam com o rato por aqui, os outros veem a localização, veem setinhas aqui a andar pela tela, está bem? Pronto, às vezes isto pode demorar uns segundinhos, está bem? Pode não ser assim uma coisa o mais eficiente possível, mas já dá para trabalhar, está bem? O feedback que eu tenho tido agora destas últimas turmas é que esta funcionalidade da colaboração está melhor que é uma funcionalidade que não veio de raiz, está bem? Foi uma funcionalidade incorporada há uns meses, esta funcionalidade de trabalhar colaborativamente em tempo real. Esta é a questão da colaboração, está bem? Portanto, clicam aqui e, no caso, o que vai ter que acontecer nas salas simultâneas, em seguida, há um colega que inicia o processo, ok? E depois vai ter que fazer o processo também de adicionar os restantes colegas da sala como colaboradores, está bem? E depois tentam fazer este trabalho colaborativamente, se conseguir, está bem? Para finalizar, o apresentar e o partilhar. Então, este trabalho ainda está em edição, ok? Mas eu já o posso publicar. Portanto, nós não vamos conseguir apresentar este trabalho a ninguém se não o publicarmos. Como é a primeira vez que eu estou a fazer isso, quando eu clicar em apresentar, ele vai-me fazer sempre o pedido de publicação, está bem? Só acontece uma vez, ok? Eu vou clicar no apresentar e esta caixinha que vocês estão a ver aqui neste momento só vos vai aparecer a primeira vez, ok? A seguir, quando vocês clicarem em apresentar, ele apresenta diretamente, ou se clicarem no compartilhar, ele vai compartilhar, vai para a área de compartilhamento diretamente, está bem? Portanto, volto a repetir, às vezes vocês também chamam-me, oh, Joana, não me está a aparecer aquela caixinha onde eu tinha que pôr a descrição e o nome. Porquê? Se cá já o fizeram, ou algum elemento do grupo já o fez, ok? No caso de quem está a trabalhar colaborativamente. Ora, isto tem que ficar público na internet, não temos hipótese de tornar privado, é uma funcionalidade específica das versões pagas. Temos aqui o nome que ele foi buscar, ou o nome que eu dei quando iniciei o projeto, e podem fazer uma descrição. Posso pôr aqui que é um escape room criado no âmbito da formação. Pronto, vou fazer assim, claro que eu podia desenvolver isto um bocadinho mais, está bem? Depois, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que clicar no pronto e agora sim ele vai-me mostrar o trabalho. Portanto, neste momento tenho o meu trabalho publicado e está a ser apresentado, ok? Agora, isto é a apresentação. Agora, ao lado do botão apresentar, tem o botão da partilha, do link. Como eu já publiquei, ele já não me vai voltar àquele ecrã, não é? Este ecrã que eu acabei de editar agora. Portanto, ele vai diretamente para a área da criação do link. E que funcionalidades é que nós temos? Temos a possibilidade de copiar o link, e é isto que eu vos vou pedir a seguir, tanto no trabalho assíncrono como no síncrono, é que vocês copiem este link e que colhem nos armazéns de entrega, está bem? É aqui, portanto, no link. Este link aqui é muito simples, é clicar no copiar, ele automaticamente sai e fica este link copiado numa área de transferências, que depois está à espera que eu vá colar isto em algum sítio. E se eu fosse formando, o que é que eu iria fazer a seguir? Vinha aqui ao armazém de entrega, enviar trabalho, colava aqui, ok? E este era o link do meu Escape Room. E depois fazia guardar alterações, etc, etc, etc.
tá bom? Agora, mais funcionalidades da partilha, não temos só esta. Esta é eventualmente a mais funcional, a que vocês poderão usar com mais facilidade. Mas também podem usar aqui os códigos de incorporação. Por exemplo, imaginem que vocês querem colocar o vosso Escape Room numa plataforma tipo Classroom, também podem fazer por aqui, mas pronto, podiam fazer com o código de incorporação. Eu coloquei, por exemplo, esse Escape Room que partilhei convosco no início da sessão, eu incorporei no meu Moodle das minhas turmas, na página de cada turma. Portanto, eles conseguiam fazer o Escape Room diretamente no Moodle, porque ele estava lá pré-visualizado, ok? E isso não é pelo link, isso tem que ser feito com o código de incorporação, está bem? Que vocês copiam aqui, é um código um bocadinho maior, está bem? É equivalente ao código de incorporação que existe no YouTube também, por exemplo. Depois, o enviar diretamente para redes sociais. Não se esqueçam que, como eu vos disse no início, isto é uma ferramenta também muito vocacionada para o mundo empresarial, e o mundo empresarial está presente nas redes sociais, mais do que as escolas. E aqui nos outros, a incorporação direta no Classroom e no Teams, está bem? Portanto, tem estas funcionalidades todas. Aqui para a formação em particular, a que mais nos interessa é aqui o link, está bem? Vocês deverão colar nos armazéns e depois também colocação no portfólio, está bom? Pronto, eu penso que essencialmente era isto que tinha para vos explicar. Expliquei-vos assim as funcionalidades base, como é que podem adicionar colaboradores, como é que podem partilhar o link e penso que não me esqueci assim de nada muito, 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 muito importante. Alguma questão? Não? Pronto. Eu por Então, acaso desculpe, tenho uma questão, Joana. sim, Nós, quando formos trabalhar colaborativamente, temos de trabalhar todas ao mesmo tempo no mesmo slide. ou não, ou não, Ok, Margarida, ou não. ok, Podem dividir-se, podem dividir-se. Pronto, então é assim. ok. Relativamente agora ao trabalho colaborativo, eu tinha pensado em, nós somos 32 eu vou criar umas 8 salas, também para não ser muita gente em cada sala, está bem? E vou colocar-vos aleatoriamente, não se chateiam comigo, pois não? Pode ser, não se chateiam, pois não? Assim é mais, podem ficar colegas de inglês, com colegas de espanhol, francês, educação especial, primeiro ciclo. Tentem encontrar um tema em comum. Obviamente aqui o objetivo, ninguém vai conseguir em 50 minutos, ou menos, ninguém vai conseguir construir um escape room de início ao fim. Ok? Não vão conseguir. Eu gostava muito, seria, aliás, iriam conseguir, mas seria extraordinário, está bem? Aqui o objetivo no tempo que resta é que vocês experimentem, façam o que fizerem, está bem? Não há problema nenhum, se só conseguirem editar 4 slides, só editam 4 slides. Depois, obviamente, o que importa é que vocês no trabalho assíncrono consigam criar um escape room já mais ajeitadinho, está bem? Agora, no tempo que resta, o objetivo era mesmo pôr as mãos na massa, começar a perceber a ferramenta, nas salas simultâneas tentarem também ajudar-se, não é? Mais do que aqui em grande grupo seria mais complexo, porque poderemos atrapalhar-nos uns aos outros, assim, nos pequenos grupos vocês ajudam-se, e qualquer dúvida que tenham, chamam-me à sala, está bem? Portanto, é esta a lógica. Não se esqueçam é que há sempre um colega que tem que iniciar o projeto, está bem? E esse colega até pode projetar a tela, está bem? Pode haver sempre um colega com a tela projetada, se for mais útil e mais prático para vocês. O colega que inicia o processo até projeta a sua tela e vão fazendo as coisas colaborativamente, mas também visualizando aquilo que está a acontecer, está bem? É a minha sugestão, normalmente é como funciona melhor. Há sempre um ou outro colega que tem mais dificuldades, é normal também, mas estou aqui para ajudar também dentro das minhas possibilidades, está bem? E pronto, e agradeço também que colaborativamente se tentem ajudar nas salas em que ficarem. Pronto, então eu vou abrir as salas Outra e pergunta rápida, Joana, peço desculpa. Nós temos de estar já todas dentro, portanto, com sessão aberta no GNL agora, é isso? têm que, se não tiverem ainda conta criada, depois vão ter que criar, sim, Fernanda, Mas sim. agora para esta, Para esta para esta... tarefa, sim. Ok, obrigada. Sim, sim, Mas, não há Joana, forma de trabalhar no Genially sem termos uma conta criada no Genially. E Ok, atenção que o e-mail que vocês derem aos colegas, não é? Tem que ser o e-mail com o qual vocês estão registados no claro, Genially. claro, claro. Ok, outra obrigada. questão. Tenho uma dúvida em relação ao trabalho assíncrono, depois será individual, Sim, certo? sim, Ana, Tá bem, exatamente. tá bem, Tá? obrigada. Oh, Joana, eu também tenho outra questão. Eu, no início disse que nós tínhamos. Antes, é obrigatório trabalharmos no Gmail ou não? No Gmail? Não, o e-mail de Não, não, registro não é tem que, obrigatório. não Não, tem não, que não ser. tem que ser, não tem que ser. Ok, Pode-se registrar com outro e-mail, sim, pode. ok, ok, Eu é que obrigada. uso sempre, como é Gmail, uso sempre aquela funcionalidade de iniciação mais prática, mais cómoda, só por isso. Tá? Pronto. Então, vamos Joana, só. uma dúvida, peço desculpa. Sim, É que eu perdi-me ali um bocadinho na parte do link. Não vi sim. como é que fez ali na parte do link. Posso mostrar rapidamente outra vez, sem problema, está bem? De qualquer forma, Agradeço. também acredito que no grupo vocês pudessem ajudar, mas eu volto a explicar sem problema algum. Ora, então, já estou a partilhar, correto? Podem-me só confirmar? Sim, pronto. Então, para criar um link,
Vocês têm que clicar aqui neste botãozinho que diz compartilhar. Ok? Clicam aqui e depois têm estas quatro opções. O link, que é este que aqui está, vocês podem selecionar e fazer o copiar, ou então clicam aqui diretamente no copiar e ele já seleciona e faz tudo automaticamente. E depois colam este link, ou enviam aos alunos, neste caso da formação, colam no Moodle, não é? Depois quando for para entregar, e podem também colocá-lo no vosso portfólio. Podem também fazer o código de incorporação, para Joana, incorporarem. peço desculpa, era só mesmo aquela parte inicial que eu não ouvi É, no apresentar. É, obrigada, é ali ao obrigada, lado do sim. apresentar, ao lado do Sim, sim, apresentar, aquele iconezinho da obrigada. partilha. Nós conhecemos de outras ferramentas. Pronto, então nós não vamos estar até às 8 nas salas, está bem? Voltei das 7h50, que é para depois termos ali 10 minutinhos para tirar dúvidas ou algum esclarecimento extra que seja necessário, está bem? Portanto, contem aqui com o tempinho até às 7h50 para explorarem. Pensem num tema, não é? Até podem ter a sorte de ficarem todos na mesma sala, na mesma área disciplinar, até podem começar a construir alguma coisa que nos seja útil. Se não, um tema transversal, uma brincadeira qualquer, está bem? Aqui o objetivo é experimentar, está bem? Não fiquem, às vezes vocês ficam muito preocupados porque só conseguiram fazer 3 ou 4 slides, não há problema absolutamente nenhum, está bom? Pronto. Então vou abrir as salas simultâneas, vou criar então, como eu tinha dito, sete salas. Vão ficar entre 5 e 4 pessoas por cada sala, tive uma colega antes, e portanto vou atribuir automaticamente, está bem? Vai ser assim um bocadinho à sorte. Então vá, bom trabalho para todos. Qualquer dúvida, chamem-me à sala, por favor. Não tenham qualquer tipo de questão, chamem-me à sala. E abrir. Deve estar a receber o convite. Penso que sim.